volta. E para o livro de moda desse mês, eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. E eu espero muito que vocês gostem, porque eu não sei se vai dar muito certo, mas a gente vai tentar. Seguinte, eu tenho esse livro aqui, do Vigarello, que é a História da Beleza, que é a capa mais feia que eu tenho aqui comigo, mas que é o seguinte, esse daqui, como vocês podem ver, é feio pra caramba. E o seguinte, ele é dividido em, eu acho que 5 partes, que é do Renascimento aos dias de hoje, que ele divide aqui. E no primeiro momento eu tinha pensado em fazer os vídeos de acordo com essas partes. Só que dentro dessas partes tem de 3 a 4 capítulos. E aí, tipo assim, esses capítulos, tem capítulos que assim, dá pra passar por eles e fazer tipo resuminho, assim, bem resuminho. E tem alguns capítulos que eu acho que vale a pena, sabe, assim, demorar um pouquinho mais neles. E aí, o cachorro tá brincando aqui com o negócio, eu tenho que vigiar ele. Mas é o seguinte, e aí assim, eu resolvi fazer só um teste agora com a primeira parte, com o primeiro capítulo, e ver mais ou menos como que vai ser. E aí eu vou, né, nos próximos vídeos, nos próximos textos, ver como que vai ser. Porque como eu falei, né, tem uns que dá pra tipo, juntar mais texto e os próximos textos talvez... Enfim, eu vejo se eu faço separado, se eu faço junto, aí eu vou fazendo a leitura assim e ver o que eu posso juntar e o que eu deixo separado. Porque realmente tem coisas assim que... Tem alguns assim mais pra frente que tem muito conteúdo, assim, tem coisas que como vocês podem ver, né, tem muita coisa marcada, tem muito post-it, tem muita coisa que eu usei pra faculdade, pra escrever o artigo que eu coloquei. Inclusive uma amiga minha usou pro TCC dela, então ela fez algumas anotações aqui também. Então tem muita coisa bacana, tem uma tabela aqui que é interessantíssima também que ele colocou. É um livro muito bacana, tem muita informação e inclusive para esse primeiro texto aqui eu separei também esses 2 livros que eu já coloquei o vídeo aqui no canal. Vamos fazer um teste. Se der certo, beleza, se não der, eu vejo como que eu vou fazer mais pra frente, beleza? Então tá, o primeiro texto é o seguinte, a primeira parte, né, que é a beleza revelada, que é o século XVI, que é o capítulo 1, o corpo descrito e o corpo hierarquizado. Aí aqui ele tem a introduçãozinha, tcharará, aqui. Seguinte, só para deixar um pouco claro, assim, existem alguns autores que vão falar que a moda começa no século XV e alguns autores que falam que a moda começou no século XVI. E aí vai depender mesmo dos critérios que esses autores vão utilizar para essa escolha. E aí vai depender deles. No caso, ele aqui colocou como século XVI. O seguinte, deixa eu me organizar aqui. Aqui no caso, esse livro aqui, o Tudo Sobre Moda, a gente vai ter então aqui, só pra dar uma situada. Ela colocou aqui só o título da indumentária medieval. Desde que a gente teve a invenção do tiara horizontal ali no século XI, foi possível o desenvolvimento, né, de peças de tecido bem maiores,
né, tipo assim, com mais de 30 metros de comprimento e mais de 1,5 m, né, 2 metros de largura e várias estampas e padronagens diferentes e tal. Então a gente teve, a partir daí, uma possibilidade de criar peças que diferenciasse melhor os gêneros, né? Tipo assim, o masculino do feminino, né? Então, tipo, as saias, principalmente, né? A saia, aquelas saias enormes femininas. Mas assim, este livro aqui, só pra deixar claro, a gente tem um monte de coisas antes, né? Então ela não deixa muito, ela não é uma, este livro não é um dos livros que é século XV ou século XVI, e nem este daqui. Mas voltando para o Vigarello. Aqui no começo ele vai falar sobre o corpo de escrita e o corpo hierarquizado. Ele começa falando sobre, mais ou menos ali no século XV, o século XVI, ele dá um destaque grande para os pintores que passam nos seus ateliês ali, eles passam a retratar retratos de mulheres, o perfil, né, os perfis das mulheres, para além das pinturas religiosas, porque antes era praticamente tudo que você encontrava ali nas casas das pessoas ricas eram só aquelas imagens religiosas e tal. E os pintores ali, como até uma forma de estudo, de imagem, né, de luz e sombra e tal, essas coisas assim, eles passaram a fazer o retrato, né, os perfis de mulheres. E aí esses retratos começaram a chamar a atenção dos connoisseurs, né, as pessoas que acham que conhecem, né? Começou a chamar muita atenção esses quadros e os ricos começaram a colocar esses quadros nas suas casas. E passaram a ter, assim, a chamar a atenção das pessoas ali do círculo social, de convivência dessas pessoas. E essas pessoas eram não... As mulheres que posavam para esses quadros, elas não necessariamente pertenciam à aristocracia, né? Elas eram... Mas também elas não eram mulheres comuns. Elas eram mulheres que os pintores achavam bonito. Tipo assim, ah, você é bonita, vem cá, vem posar pra mim. Então, assim, criou-se ali, sem querer, querendo, um certo padrão de beleza. E aí, assim, a partir desse momento, a gente tem, como eu falei, um ideal de beleza, né, ou beleza perfeita. Então, a partir daí, a gente tem num primeiro momento, um conceito de beleza. Vocês vão ver eu falar muito nessa palavra várias vezes, que não se tinha antes, né? Como são mulheres reais, mulheres do dia a dia, né? Não é uma, né, tipo, aquilo que eu falei, não é uma mulher da aristocracia, não é uma mulher, tipo, não é uma rainha, não é uma coisa, não é aquela imagem repetida, é uma mulher normal. Então as pessoas, assim, passaram a buscar aquilo. Tanto que antes disso, as mulheres elas eram mais magras, elas eram, o que se via ali, elas eram mais esguias, né? Ô Diego, você podia parar de andar que você está me desconcentrando. Mas elas eram mais esguias. E a partir desses perfis, né, desses retratos, as mulheres passaram a ser mais... qual que é a palavra que ele usa aqui? Aqui, ó. Os corpos evocados pelas palavras do século XVI, em compensação, parecem revisitados.
As carnes se destacam, os termos se diversificam. O corpo feminino, em particular, ganha então uma espessura e uma carnação que não tinha. É aquilo que eu falei, é a mulher do dia a dia, a mulher comum. Então não é aquela mulher aristocrata que fica sentada o dia inteiro, entendeu? É a mulher do dia a dia. Então esse conceito da beleza, a beleza ideal, a beleza perfeita, muda. Então tudo se volta a... É aquela coisa, né, gente? É o que hoje a gente tem em revistas de moda. A gente passa a desejar aquilo ali. Não estou falando se é certo, se é errado. Não é a discussão daqui, tá? E aí, no subcapítulo do texto, que a gente vai ter o triunfo do alto, que é uma outra ideia que se tem baseado nesses quadros. Como são retratos, nós vamos ter então a representação basicamente da cintura para cima, que é o considerado alto. A gente vai ter um corpo dividido, né? Então, assim, da cintura para baixo é o baixo e da cintura para cima é o alto. E aí a gente vai ter, assim, 500 definições para o alto e 500 definições para o baixo. Mas a principal é que o alto é bom e o baixo é ruim, praticamente. O baixo a gente pode entender como as pernas, por exemplo, são os pilares que sustentam o alto. E aí nisso a gente tem aquelas saias enormes, né, das mulheres. E aí vai ser uma primeira não, mas do ponto de vista da moda, que é aquela questão que eu falei de século XV, século XVI, tá? Tipo assim, do escondido, a palavra que ele usa aqui, cadê? Qual é a palavra? Do descoberto e do escondido. Mas não no sentido de... Aqui, ó. O código de moralidade, né? Aqui, ó. O olhar... Aqui, ó. O olhar é orientado, submetido a um código de moralidade. É o que limita a beleza às esferas circunscritas do corpo. Impõe-se, sobretudo, um critério, o do descoberto ou do escondido. Não para destacar algum mistério do escondido, mas para destacar sua abjeção. Então não é tipo assim, o escondido é misterioso, sabe? Tipo, você tá escondido é porque, nossa, sabe, tem um mistério ali. Não, é porque realmente ninguém quer ver. Entendeu? Então as saias e tal, assim, vai esconder, ninguém quer ver o pilar, sabe, que sustenta o corpo. Ninguém quer ver, sabe? Ninguém quer ver a sua perna. Nós estamos mais interessados no que aquilo está sustentando. Nós estamos mais interessados no alto, no que está representado no retrato. Então, o que está da cintura para cima é o que nos interessa ali no momento. Então, a própria questão ali da questão da mulher antes, né, não é nem não usar o espartilho, mas de mostrar mais os seios, né, o busto, até na época de mostrar mais assim a testa. Inclusive algumas mulheres, nossa, eu tô sentindo muito calor. Na época as mulheres elas chegavam até raspar um pouco assim o cabelo assim, porque ter a testa grande era sinônimo de inteligência. Aí as mulheres ficavam... Vocês podem até ver nessas imagens assim, medievais, nos quadros, as mulheres de umas testonas assim, porque quanto maior assim, era sinônimo de inteligência. E aí aqueles chapéus assim, enormes, os cabelos, brinco e tal, então tipo, o rosto era muito valorizado, os olhos eram muito valorizados, as mãos, por mais assim que na estética a mão era
você parado, se ela se encontrava no baixo, ela era considerada alta. Né? No coisa assim, ela era considerada alta, pertencente ao alto. E aí aquilo que eu falei, dentro disso, desse conceito alto e baixo, a gente vai ter poetas escrevendo sobre isso. Então assim, vai ter associações com o céu e afins. Então vai ter toda uma filosofia a respeito disso. Da mesma forma que a gente tem essas associações ao longo de sempre. Desde aí do século XV, a gente vai ter essas associações filosóficas. Que o autor, ele aborda aqui nessa parte, o Triunfo do Alto. Essa parte. E aí ele vai falar o empilhamento das partes, né, que eu falei, dessa questão das pernas ser considerada a base. As pernas nessa época é considerada a sustentação do alto. E pronto, acabou. É isso. Inclusive, os anatomistas da época enxergavam as pernas como a sustentação do tronco. Apenas. A função da perna é essa, não tinha outra coisa. O que é completamente errado, né? Eles ignoravam completamente as funções das pernas. E aí aqui no outro texto ele fala a força singular dos olhos. Essa questão mais filosófica mesmo, sabe? E aí ele dá exemplos, o autor ele dá vários exemplos dessa questão poética dos olhos. Inclusive tem várias pessoas, personagens famosos que conquistaram coisas só através dos olhares, sabe? Então foi toda feita uma mudança na época de beleza, do conceito de beleza, através das pinturas, através dos retratos femininos, em cima de tudo disso. Bolei tudo agora. A beleza feminina, principalmente, né, a beleza feminina foi, sim, alterada em função disso, em função dos retratos, em função dessa beleza cotidiana, né, dessa beleza não aristocrata, em função disso, né, em função essa nova visão que as pessoas tiveram ali na época. E aí eu trouxe só assim, de curiosidade, né, só para mostrar para vocês que esse livro que eu mostrei aqui aborda, assim, essa questão aqui logo no começo da indumentária medieval. Aqui nesse livro é interessante ver também, porque eles abordam a indumentária masculina também, nessa primeira parte. E aqui a gente vai ter a indumentária feminina. Esse livro ele aborda de um ponto de vista mais indumentário mesmo, assim, um ponto de vista mais roupa, né? A questão do tear que eu falei, né, que alterou a indústria comercial mesmo. Aí o que eu falei? Olha o tamanho, não sei se vai dar pra ver, né, mas olha o tamanho. Olha só, a testa da mulher vem até aqui, ó, pra trás da orelha. Sério, pesquisem as imagens. É muito engraçado. É feio pra caramba, mas as mulheres é tudo textudo. Os chapéus, sim, são engraçadíssimos. Inclusive, naquele livro que eu li, agora, A Rainha Vermelha, ela faz menção desses chapéus, assim, grandões. E esse daqui também, da história ilustrada do vestuário. Aqui no final, que a gente vai ter sobre os acessórios, a gente vai ter, ó, a parte de cima, né, entre 1300 e 1600. A gente vai ter a evolução aqui dos chapéus, assim, aqui na França, na Itália, em Flandres. Aqui também. E aqui a parte de baixo. Como vocês podem reparar, não sei, né, você deve estar dando pra ver direito. Mas as saias aqui são as partes de baixo, né, são bem mais simples. As saias são muito mais simples do que os chapéus. Bom, então é isso. É um vídeo, acaba que fica muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo. Mas para um primeiro vídeo eu acho que
ficou bom? Não sei. Mas é isso. Eu vou... Os próximos textos são O Sexo da Beleza e o capítulo 3 é Uma Única Beleza. Eu vou ver como que eles estão, se dá pra juntar, se não dá. Se der, eu faço ele um vídeo só, se não der, eu vou fazer eles separados mesmo. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha dado pra entender direitinho, que eu não tenha enrolado muito. E é isso. Como eu falei, esse livro ele tem muita coisa bacana, a capa é muito feia, eu sei, mas o Vigarello é mara. É isso. Eu acho que eu já falei, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.